Faz sentido, diante do contexto que a gente vive, falar de política? Será que o amor tem a ver com a política? Quem foi que separou o amor da política? Uma separação não somente do amor e da política, mas da ciência e da religião, das áreas do conhecimento. Há algo de errado no mundo onde pessoas se amontoam em porões de navios procurando fugir de uma realidade que é tão insuportável que nada é pior do que permanecer nesse lugar onde se cresce e se convive com a banalização da vida. Pessoas que se submetem a se perderem no oceano, no mar, boiando em botes, procurando fugir de uma realidade infernal. Há evidentemente algo de errado com o mundo onde boa parte da população mundial ainda sofre com subnutrição. Há evidentemente uma sociedade doente quando não conseguimos conversar uns com os outros sem nos agredirmos. A única proposta que eu vou fazer agora, a única dica, orientação para que a gente viva juntos essa experiência é: aceitem abrir mão das suas convicções, que o processo de aprendizado é uma experiência que se vive, que se vivencia. Qual é o pressuposto básico da política? Alguém tem ideia? Poder? Eu diria o diálogo. Eu trouxe um conceito científico sobre o que é humanidade. Esse conceito, ele foi elaborado por dois cientistas que eu admiro muito, dois biólogos chilenos que estudaram as raízes biológicas do processo de cognição. Eles estudaram como se dá o processo de conhecimento no organismo humano. Humberto Maturana e Francisco Varela. Eles disseram o seguinte: qualquer coisa que destrua ou limite a aceitação do outro, desde a competição até a posse da verdade, passando pela certeza ideológica, destrói ou limita o acontecimento do fenômeno social. Não há processo de conhecimento sem a participação daquele que conhece. Nós estamos, sim, caminhando para um futuro harmonioso. Por que isso demorou tanto tempo para acontecer? Por conta do processo de formação dos indivíduos. A educação. Nos enfileiram em carteiras, passamos 16 anos da nossa vida submetidos a conteúdos padronizados. Quem disse que a dança é menos importante que a matemática? Quem disse? A gente ouve minha lei, meu gabinete, meu carro, meu motorista, meu privilégio, meu auxílio, auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio combustível, auxílio. E a gente não ouve minha responsabilidade, meu dever, minha função. E foi aí que eu comuniquei uma decisão à minha família, que eu seria candidato a vereador na cidade de Curitiba. Meu pai quase teve um treco. Muito honrado. A política é a dimensão da vida em sociedade, cuja base é o amor, o reconhecimento do outro. Eu não consigo entender como, diante de tanta tecnologia, ainda existam ou estejamos tão distantes de saber quanto gasta cada centavo dos recursos públicos geridos e administrados dentro desses gabinetes. Qual é o maior recurso que nós temos, pessoal? O ser humano. Há bilhões deles no planeta. Mas eu preciso acreditar. Eu quero pessoas que nos representem.
Mas eu preciso acreditar. Eu quero pessoas que nos representem. Mas eu preciso acreditar. Eu quero pessoas que nos representem. Mas eu preciso acreditar. Ética, Eu quero pessoas honestidade, que nos representem. Mas eu preciso acreditar. ética, Eu quero pessoas honestidade. que nos representem. Percebi que aquela ideia de um meditador que se enfia dentro de uma caverna, ou tem que ser um monge. Um meditador é aquele que não pode se divertir com os amigos, que não pode sair para dançar, para tocar violão. É um estigma que precisa ser abandonado. Não que seja ruim. Aqueles que encontram a sua busca dessa forma. Mas a gente precisa popularizar o trabalho de olhar para si. E quando eu olhei para o lado, eu vi que eu não estava sozinho. Mas eu precisei antes olhar para mim mesmo. Eu vou contar uma história para vocês de como o amor pode transformar essa ilha. Ou melhor, quem vai contar é o meu grande amigo, jornalista Tarso de Araújo. Eu conheço o Diogo desde 2012, quando lancei o Almanaque das Drogas, e a gente tem uma grande afinidade desde então por causa do nosso interesse por políticas de drogas. Eu tinha conhecido já uma mãe, a Catiele, que estava dando cannabis medicinal para controlar as convulsões da sua filha, a Anne Fischer. Ela tinha um resultado incrível, a criança chegou a ter 80 convulsões por semana e depois de começar a usar o canabidiol, ela praticamente zerou as convulsões que ela tinha. Só que essa mãe estava importando esse produto de modo completamente ilegal e ela estava com medo. Então, nessa época, ela estava procurando um advogado para ajudá-la. E aí eu encontrei o Diogo e falei: Diogo, você ajudaria essa mãe? Ele foi lá, juntou um time de colaboradores para montar uma petição. Cerca de um mês depois, o juiz concedeu uma liminar favorável à Anne. E eu acho que sem aquela vitória da Anne, que o Diogo ajudou a conquistar, a gente nunca teria conseguido fazer essa pressão sobre o governo brasileiro para conseguir uma coisa que era absolutamente justo. Na verdade, eu acho que dificilmente a gente teria hoje condição de demandar o CBD legalmente se não fosse o apoio do Diogo. O amor na política de drogas, assim como na política de um modo geral, gera resultados concretos, práticos. Eu quis, a partir desse momento, levar o amor na política de drogas para uma quantidade muito maior de pessoas, porque eu vi que isso era possível. E eu tive a oportunidade de ser o responsável pela política de drogas em Curitiba. E eu pensei em pegar um ônibus que nós tínhamos à disposição da administração pública municipal e transformar esse ônibus em um módulo móvel de atendimento. Vem aqui, eu vou contar essa história para vocês. Esse ônibus foi denominado Intervidas. O Intervidas nada mais é do que um espaço de atendimento que leva as pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, às regiões mais periféricas da cidade, onde há pessoas que não têm acesso aos serviços públicos mais básicos, e visa integrar essas pessoas na rede de serviços da prefeitura. Integrar pessoas que encontram-se totalmente à margem, que não tem mais nenhum vínculo com ninguém, muito menos com a administração pública. E nesse espaço, essas pessoas recebem atendimentos básicos, desde primeiros socorros, atendimentos psicoterapêuticos. Lá eles vão encontrar terapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, aula de violão, biblioteca, água, protetor labial, sem preencher nenhum formulário, sem passar por nenhuma triagem. Simplesmente vão encontrar acesso a um olhar com amor. O amor na política é inevitável. Muito obrigado.